Neste vídeo vou até Guimarães para visitar aquele que é considerado o pior restaurante da cidade. Entre a comida, o espaço e o atendimento, vamos ver se o feedback deixado por outros clientes corresponde à verdade. Hoje encontro-me na cidade de Berço para vir ao pior restaurante. O restaurante em questão é o restaurante Mourão, com uma avaliação de 3.0 e mais 50 classificações através do TripAdvisor. Muita gente a criticar principalmente a postura do dono do restaurante e depois também alguns pratos, como por exemplo o bife de vitela, a dizer que é sola de sapato, duro, rijo, o bacalhau da casa, um bacalhau completamente oleoso e depois, para além de críticas, também existem alguns elogios, como por exemplo os pastéis de bacalhau. Será que é tudo isso? Não sei. Eu sou excêntrico e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui dentro, já temos aqui o converte na entrada, que são 2 queijinhos da vaca Carri, 2 manteiguinhas super tradicionais nos restaurantes portugueses e umas azeitonas pretas. Eu vou pedir aqui de entradas os pastéis de bacalhau, que custam 4,40€, 4 unidades. E porquê é que vou optar pelos bolinhos de bacalhau? Porque há comentários a dizer que os bolinhos de bacalhau são muito bons. Eu quero comprovar se são realmente bons. Depois, de prato principal, já estive aqui a ver, consoante também os comentários e as críticas, já sei o que eu vou pedir, mas vocês vão aguardar um bocadinho e já vão ver. A broa é muito fresquinha, boa, macia. Agora aquele ponto está um bocadinho duro e nem vou comer, mas nota-se. Mas está bom. Ele também é fresco, deve ter ficado um bocadinho ao ar e por fora secou um bocadinho, mas por dentro está macio e fresquinho. Estão quentinhos, crocantes, vamos abrir ao meio. São realmente muito bons. Sabe a bacalhau, não tem demasiado batata, super crocante, uma camada muito fininha também. Valeu a pena seguir as recomendações das críticas, que do pouco que falavam bem, era mesmo dos pastéis de bacalhau. O primeiro prato que eu escolhi foi o bacalhau à casa, que consiste então numa posta frita, com uma cebolada de pimentos e cebola, senão não era uma cebolada, e depois batatas fritas às rodelas e 4 azeitonas. Bem, o que é que me fez pedir este prato? Não foi só um comentário, nem foram só 2 nem 3, foram bastantes comentários a dizer que o bacalhau frito era bastante oleoso, mas também, vamos ser honestos, um bacalhau quando é frito, claro que vai absorver o óleo. Mas pronto, estamos aqui para comprovar. O bacalhau tem ótimo aspecto, cheira bastante bem. Pá, eu acho que vocês aí em casa olhando vão ser honestos e vão dizer que tem bom aspecto, porque realmente tem. Assim, o bacalhau está meio debulhado, não está salgado, também não está insosso. Não sinta que o óleo esteja a sobrepor-se ao sabor do próprio prato ou da própria cebolada. Olha, nada a apontar. Agora as batatinhas, são batatas caseiras, mas aqui já vou criticar porque tenho que o fazer. Apesar de serem assim mais grossinhas, acabam por não conseguir ficar tão crocantes, mas o problema está na fritura, neste caso estão ligeiramente mal fritas ao ponto de estarem completamente moles, estão a ver? Mas o sabor é agradável agora, em termos de textura não está lá grande coisa. Mas agora em relação ao bacalhau não há mesmo nada a dizer. Não está seco, está bem debulhado, está um bacalhau saboroso, a própria cebolada também, não sinto o sabor do óleo aqui ou do próprio azeite a sobrepor-se ao sabor, por isso, na minha opinião, não é um bacalhau completamente ensopado. O segundo prato é vitela grelhada com ovo, um prato também muito criticado no TripAdvisor por muitos clientes por aqui passaram, com comentários como, por exemplo, um bife completamente sola de sapato, um bife completamente duro e seco e outros a dizer que o bife não tem sabor nenhum. Em relação aos acompanhamentos do prato, não ouvi nenhum comentário, só mesmo em relação ao bife. Temos aqui o ovo, que pelo menos o ovo não está como no episódio anterior, com a clara completamente crua. Não é mau. As batatas nota-se logo, assim à primeira vista, que estão tal e qual as do bacalhau, que nota-se perfeitamente que são caseiras, mas que não estão completamente bem fritas. Elas são muito boas, são boas batatas fritas, mas podia ficar mais 2 minutinhos no óleo a fritar, entendem?
porque são boas. Agora o arroz, havia comentários a dizer que o arroz era cru, mal frito, neste caso mal cozido. E não é o caso, é bom. Agora o que realmente importa, o bife. Vamos ver o ponto dele, que eu acho que vai estar passado do ponto, ora nem mais. Primeiramente é frito em azeite e óleo. E também manteiga. Em relação ao bife, olha, ponto número 1, é um bocadinho duro sim, mas não é sola de sapato. Sola de sapato é quando nós estamos a comer a carne e está aqui na boca, bim, 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 e não conseguimos mastigar ao ponto de podermos engolir. Nota-se que a carne acaba por ser um bocadinho antiquada. O que é que eu quero dizer com isto? Antigamente, no tempo dos nossos avós, não havia pontos de carne. E eu sinto aqui um bocadinho nesta cozinha. Eu sinto que não há o ponto de fritura correto. Eu sinto que não existe o cuidado com os óleos, com o azeite, com a manteiga. Mas não deixa de ser bom. É um bife simples. Agora, claro que se olharmos para o valor e para a cozinha que podemos encontrar noutro restaurante, podemos apontar, entendem? Se ele fosse completamente duro, como muitos comentários mencionavam, esta faca não ia cortar, porque esta faca, coitadinha, mal tem cerdas. Não quer dizer que num dia ou outro o bife possa não ter sido fresco, podia ser congelado, e ao fritarem, principalmente passando o ponto, podiam muito bem ter apanhado um bife completamente diferente do que eu estou aqui a apanhar, apesar de não ser nada demais, principalmente o que nós estamos habituados nos tempos atuais. Bem, para terminar, pedi um pudim e um café. Existem alguns comentários, para não dizer a maioria, porque foram a maioria dos comentários, tirando as partes das críticas da comida, a denegrir a imagem do proprietário, que eu acredito que seja o senhor que nos está a atender. Muita gente a dizer que era rude, mal criado. Vou ser honesto, não é que seja simpático, porque não é, mas muito longe desses comentários mencionados. Muito pelo contrário, nós como estamos a dividir a comida, ele teve a atenção de pegar na fatia normal e dividir em duas, para ele comer metade e eu comer metade. Mas atenção, a casa hoje está vazia. Passando agora para a parte onde vamos terminar o vídeo, que é a sobremesa, um pudinzinho, adoro pudim, muito bom. Imagina, estão a ver o pudim tradicional e estão a ver o pudim abate Paris, que é tipo um meio termo, goloso, doce, assim mais muscoso, não sei se esta é a palavra mais correta, gosto. E depois, para aqueles que não gostam tanto de pudim abate Paris, porque é muito forte, eu acho que este acaba por ser o meio termo. A conta final para 2 pessoas ficou por 51,10€. Dando então a minha avaliação final, o que é que eu posso dizer? Uma casa super tradicional, bolinhos de bacalhau incríveis, malta, digo-vos mesmo, os bolinhos de bacalhau, não quer dizer que sejam os melhores que eu comi, mas estão lá muito perto, são muito bons. Não eram congelados, eram caseiros, super crocantes, não sabiam demasiado a batata, com a quantidade certa de bacalhau, nada a apontar mesmo. Bem, o bacalhau era bom, tinha um bom refogado com a cebola e com os pimentos, bem confeccionados, batatas não estavam tão bem fritas, apesar de serem caseiras, tal como o bife. Foi o que eu vos disse, malta, lá está. Eu acredito que seja um bocadinho a ideia que eles têm implementada da cozinha mais antiga, um bife frito de qualquer maneira, tipo, não estava duro como sola de sapato, como muitos mencionavam, mas sim estava ligeiramente duro por ter passado do ponto. Batatas mal fritas também, um arroz ok, uma salada ok, mas lá está, se é uma especialidade de restaurante, não. Se é um restaurante com uma comida tradicional de outro nível, não. Um restaurante que safa bem. Por isso, caso já tenham ido ao restaurante Mourão em Guimarães, deixem o vosso comentário com a vossa opinião e com a vossa experiência. Está-se bem, maltinha? Um beijinho do excêntrico. Já agora, digam a próxima cidade. Um beijinho do excêntrico, um grande abraço, até uma próxima e see ya.